Olá, meu nome é Alessandra e sou do mundo literário e hoje venho com mais uma resenha do livro A Espera de um Milagre de Stephen King. Paul é um homem velho, muito velho, e no asilo para idosos onde passa agora seus dias, Paul é assaltado por lembranças do passado, penitenciária de Gauntmontrey, o macabro corredor da morte. Frios e cruéis assassinos, por muito tempo, Paul foi guarda do presídio onde ficavam os condenados à morte, e são muitas as histórias que insistem em visitá-lo em seus dias agora vazios. Mas há uma em especial que o atormenta. Há uma em especial que não deixa Paul em paz, até contá-la em detalhes. Todos os detalhes. É a assustadora história de John Coffey, o gigante assassino de duas meninas. Acompanhe Paul neste mergulho num passado de ódio, vingança e milagres. O corredor da morte espera sua visita. Não me arrependo de ter comprado o livro. Já tinha assistido o filme, mas não sabia que existia o livro. Paul é personagem principal e narrador dessa história. É o chefe dos guardas do Bloco E da penitenciária de Gauntmontrey, no estado americano da Geórgia. Quero dizer, ele foi chefe dos guardas há várias décadas, porque a história está sendo contada a partir de lembranças de seu passado, enquanto ele contempla a velhice em um asilo, onde sente a necessidade incontrolável de escrever o que aconteceu na prisão em 1932, o Bloco E, comandado por ele na época, e a parte da prisão onde ficam os presidiários condenados à morte pela cadeira elétrica. E Paul tinha um trabalho difícil, triste e capaz de tornar um homem pessimista e calado. Vigiar homens que estão à beira da morte, Paul já está acostumado demais a este trabalho. Ele sabe que em um de seus maiores deveres é garantir que esses homens não cometam suicídio e sabe também que mesmo que tentem não demonstrar, todos eles sentem medo no momento da execução. Agora ele precisa escrever sobre John Coffey, como o que se torna com leite, mas escrito diferente. Um homem negro muito alto e muito forte, condenado pelo estupro e assassinato de duas meninas. Desde o dia em que John chega ao corredor da morte, Paul enxerga algo diferente nele. John parece não ter muita conexão com a realidade. É uma única coisa que demonstra saber sobre si mesmo e seu nome. Ele não parece um estuprador e assassino cruel. Passa a maior parte do tempo chorando, tem medo de escuro e não causa nenhuma espécie de problemas para Paul e seus colegas, Dean, Harry, Brutus e Percy. Mas a curta estadia dele no Bloco E desencadeia acontecimentos tão surpreendentes, inacreditáveis e marcantes, que Paul nunca deixou de pensar nele durante todos esses anos. Outros personagens do Bloco E também fazem parte dos acontecimentos inesquecíveis daquele ano. O cruel e insensível William Wharton, o pequeno Edward Delacroix e o rato de estimação, o esperto Sr. Gizos. Também tem certa importância o diretor da prisão, o Al Morris, e de sua esposa Melinda, que está muito doente. Impelido por um estalo de impulso, Paul quer descobrir mais sobre John Coffey, aquele que se faz com café, mas se escreve diferente. Não sendo condenado ou contentando em apenas ler as notícias sobre seus crimes e seu julgamento, e cada vez mais nos damos conta de que algo nessa história toda não está certo. John seria mesmo culpado?
Poe descobre também um misterioso dom que o enorme homem negro escondia. É uma espécie de milagres. Faz com que toda a verdade venha à tona. O tempo cuida de tudo, quer queira ou não. O tempo cuida de tudo. O tempo carrega tudo e no fim de tudo que existe é a escuridão. Às vezes encontramos outras pessoas nesta escuridão e às vezes as perdemos lá novamente. Página 218. A história é contada em primeira pessoa por Poe. Como já disse, a narrativa é construída através do recurso de flashbacks, mas só nos damos conta disso depois de algum tempo, quando então descobrimos que Poe está escrevendo suas lembranças relativas à passagem de Coffey pelo Bloco E. O livro é dividido em 6 partes, cada uma com uma própria divisão autônoma de capítulos. E isso acontece porque foi publicado pela primeira vez em volumes diferentes. King estava experimentando um recurso de publicação seriada, usando no passado pelos escritores, especialmente por Charles Dickens. Cada uma das 6 partes do livro teve em sua vez de ser publicada, de forma que todas as pessoas só poderiam saber o fim da história quando realmente chegasse ao fim. Nesta edição, a história está completa, é claro, mas estão incluídos uma introdução, um prefácio, um profácio escritos pelo próprio Stephen King, explicando como surgiu a ideia para essa história, como ele decidiu publicá-la em partes e agradecendo aos leitores pelo sucesso obtido. Foi muito interessante ler tudo isso e presente desses 3 textos é para mim um ponto positivo na edição. Os personagens são muito bem construídos e, embora saibamos que fizeram coisas terríveis para merecerem a pena de morte, nós conseguimos enxergá-los como pessoas. Sentimos penas de Coffey, o medo de Wharton. Eu até gostava bastante de Edward Delacroix. Senti um grande encanto pela história em torno dele e do Sr. Guizos. E chorei enquanto lia sobre sua execução. A parte do livro que relata este acontecimento é denominada A Morte Horrenda de Edward Delacroix. E digo a vocês que horrenda é adjetivo correto para falarmos da forma que aconteceu. A linguagem utilizada é fácil de compreender, apesar de que a edição seguir regras ortográficas antigas é um pouco diferente da ortografia que estamos acostumados a ler e escrever. É possível encontrar palavras com um C ou um P mudo, por exemplo, séptico, que podem parecer estranhos a princípio, mas nada que atrapalhe a compreensão. Também existem algumas palavras e expressões que já não são usadas hoje em dia, mas que faziam parte da ambientação da história. E é claro, como a linguagem de um livro tem de ser adaptada aos seus personagens, temos a existência de muitos xingamentos e de algumas palavras e expressões erradas de propósito. Vale lembrar que nossos personagens são presidiários e homens com pouca instrução. Um aspecto importante sobre o livro é que retrata bastante o racismo. Em várias passagens há comentários dos personagens de que ninguém se importa muito com o futuro de John Coffey, porque afinal seria um negro a menos no mundo. Alguns dos personagens também se referem aos negros como expressões prejudiciais relativas e estereótipos comuns nos Estados Unidos, porém poucos conhecidos no Brasil, que é o que acontece quando Percy fala algo sobre um crioulo comendo melancia, ou quando alguém chama John de Sambo. Também estão presentes na história o abandono e os maus tratos cometidos contra pessoas idosas. Pode parecer difícil entrar nesse ambiente, porque no início
Poe nos dá muitas explicações sobre como funcionam as coisas na penitenciária, qual o trabalho realizado por ele e seus companheiros e outras coisas do tipo. Eu comecei a leitura devagar, mas depois de certa altura, meus amigos, não queria mais largar o livro e estava louca para chegar ao fim. Gostei da história, principalmente do que acontece a partir da parte 4. O jeito que a história se desenrola é surpreendente, em especial os milagres citados na sinopse. E alguns dos momentos de que tensão foram tão bem escritos que parecem acontecer em câmera lenta, como em um filme. O final da história sobre John Coffey é emocionante, mas não é o verdadeiro fim. Poe ainda tem coisas a nos contar. Mas últimas páginas do livro que ele termina de escrever suas lembranças, que nós conhecemos um segredo que ele guardava em um galpão próximo ao asilo. E descobrimos também a sua idade. Eu fiquei realmente intrigada sobre quantos anos ele teria em 1932 e até quantos anos teria vivido. Só que o que posso dizer a vocês é que isso faz parte do encanto da história. A edição ainda contém alguns erros de escritas ocasionais, mas que não atrapalham nem prejudicam a leitura. Foi apenas essa grande falha que fez com que eu não desse 5 estrelas para o livro. Os personagens são bem escritos, momentos de clímax da história são emocionantes. A descoberta proporcional ao leitor é surpreendente, inesperada e muito bem planejada. A edição inclui textos escritos explicativos e muitos interessantes escritos por Stephen King. Pois bem, se vocês gostaram da resenha, se inscrevam no canal, deixem seu joinha, que é muito importante para o canal crescer. E até a próxima. Tchauzinho!